E aí, pessoal que segue o meu canal, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Tarcísio Filho e eu criei esse canal com o propósito de anunciar a mensagem da Palavra de Deus. Tenho como objetivo nesse canal pregar a palavra, falar do amor de Deus, falar de Jesus Cristo, pregar a salvação, anunciar o Evangelho e que vidas possam ser alcançadas através deste canal e que você possa ser abençoado com as palavras que eu prego, que eu proclamo aqui neste canal, sempre que eu posso. Então já aproveito e peço para você que não é inscrito que se inscreva, que curta esse vídeo se você gostar, compartilha, comenta, interage, porque fazendo isso você certamente ajuda o crescimento do canal e mais vidas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Bom, hoje eu queria falar sobre um personagem bastante conhecido, um personagem a qual eu me identifico muito, gosto muito, que se chama Josué. Josué foi um homem chamado por Deus, para dar continuidade a uma grande missão que Deus já havia iniciado através da vida de Moisés. Então eu já lhe convido para ler alguns versículos deste capítulo 1 de Josué, para que possamos compreender a história deste homem. A palavra diz assim em Josué capítulo 1, versículo 5: Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esse versículo 5, Deus já fala para Josué que assim como Deus esteve com Moisés, também estaria com Josué. Então eu entendo que para falar sobre Josué, é importante falar sobre Moisés. Afinal, Moisés foi aquele que antecedeu Josué e Josué foi aquele que sucedeu Moisés. E quem foi Moisés? Moisés foi um homem a qual Deus chamou para liderar um povo diante de uma libertação. É uma história muito conhecida, o povo de Deus estava cativo no Egito, mas esse povo era o povo de Deus, e Deus amava como ama até hoje o seu povo. E aquele povo estava escravo, estava cativo, estava sofrendo. Então Deus, ele vendo aquilo, ele decidiu libertar aquele povo. E Deus chamou Moisés para liderar todo esse processo de libertação. Não foi um processo longo, mas ainda assim Deus esteve com Moisés e abençoou toda a jornada, desde o início do processo até a conclusão da libertação. E o início dessa libertação consistia em aquele povo sair do Egito, atravessar o deserto até que eles chegassem em uma terra chamada de Terra Prometida. Porém, chegou um momento que Moisés morreu e Deus, ele precisava dar continuidade àquele processo que ainda não havia sido concluído. Então é nessa hora que se inicia a história de Josué. Josué, ele foi chamado por Deus para dar continuidade ao processo de libertação que foi iniciado por Moisés. Aí no versículo 5, conforme nós lemos, Deus diz que assim como esteve com Moisés, ajudando em todo o tempo, auxiliando, dando a direção, conduzindo aquele povo, Deus também estaria com Josué. Deus já inicia o chamado de Josué, ele fazendo essa grande promessa, de que também estaria com ele, ajudando em todo o tempo. Então Deus fala para Josué que ele iria dar continuidade neste processo para que ele fizesse o povo herdar a terra prometida que Deus havia jurado. E esse versículo já me chama a atenção porque diz que Deus jurou, era uma terra jurada, era uma terra prometida, era uma terra de herança que aquele povo tinha direito. Então Deus, ele fala para Josué que ele não se apartasse daquele livro, mas que ele meditasse, que ele obedecesse, que ele seguisse aquele livro, porque somente fazendo isso, prudentemente ele seria conduzido pelos caminhos. E o que me chama a atenção neste versículo é que no tempo de Moisés, no processo de libertação, quando Moisés era o líder, Deus conduzia o povo através de algumas coisas. Por exemplo, Deus, ele enviava uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia para que o povo seguisse essas colunas e fossem direcionados, guiados, conduzidos por ela. Então, no tempo de Moisés, o que dava a direção era o próprio Deus, mas através destes sinais. Já no tempo de Josué, não foi nenhum milagre, não foi nenhuma coluna de fogo, nem muito menos uma coluna de nuvem. Mas Deus alerta Josué que ele permaneça tomando cuidado em obedecer a palavra de Deus, em fazer tudo conforme o servo Moisés já havia deixado escrito. Ou seja, que Josué meditasse na palavra de Deus, tivesse o cuidado de obedecer a palavra de Deus, de cumprir a palavra de Deus, e como no versículo diz, que ele não se desviasse da palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. Então essa foi a metodologia que Deus usou com Josué, era de que quem ia dar a direção nesse processo seria a palavra de Deus e que Josué tivesse o cuidado de obedecer, de fazer tudo conforme estava escrito e que ele não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. Aí o versículo 8 diz assim:
Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e noite, para que tenhais o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Esse versículo fala novamente de que Josué tivesse o cuidado de meditar na palavra de Deus, de não se apartar da palavra de Deus, mas que ele tivesse o cuidado de obedecer tudo quanto estava escrito, porque somente assim, prudentemente, Josué seria conduzido e assim também Deus faria prosperar os caminhos de Josué. Que linda introdução na vida deste homem chamado Josué. No primeiro capítulo do seu livro, nos 9 primeiros versículos, Deus já traz uma tremenda introdução do que haveria de acontecer na vida deste homem que foi o sucessor de Moisés. Certamente Josué teria grandes batalhas pela frente para enfrentar. Por isso Deus precisou exortar Josué, estimular, consolar, pedir para que Josué se esforçasse, pedir para que Josué tivesse bom ânimo, tivesse o cuidado de obedecer a palavra de Deus, porque certamente o que haveria de vir pela frente seria grandes batalhas, seria coisa grande, seria algo tremendamente difícil, a ponto de que Josué precisava realmente de todas essas instruções. Então Deus faz isso, Deus instrui a Josué logo no início do seu chamado, logo no início do seu ministério, ali da sua função de liderar o povo, de dar continuidade ao processo de libertação do povo. O versículo é bem claro quando diz, não te mandei eu, foi uma ordem que Deus deu, foi uma ordem que Deus deixou para Josué. Se esforça e tem bom ânimo. Afinal, Josué, eu estou te chamando, eu estou te escolhendo para suceder um grande homem que veio antes de ti. Então, para isso acontecer, eu preciso que você se esforce muito. Eu preciso, Josué, que você tenha muito bom ânimo, que você não pasme, que você não desmaie, que você seja muito corajoso para que você possa continuar, dar continuidade a este grande projeto. Deus ordenou realmente que Josué tivesse bom ânimo, que Josué se esforçasse, que Josué fosse corajoso, porque o que haveria de vir pela frente iria exigir muita coragem deste homem chamado por Deus. E o mais lindo desse versículo é que Deus diz, porque eu sou contigo. Então na passagem do livro de Josué dá para tirarmos muitas lições. Com a história de Josué, com a história de Moisés, dá para aprender muito sobre o que Deus tem para falar, sobre o que Deus tem para fazer através das nossas vidas, através da vida daquele que Deus chama, da vida daquele que Deus tem um projeto, tem uma missão para entregar. Deus ele exorta, Deus ele fortalece, Deus anima, Deus consola. Só precisa que nós tomemos posse dessa palavra, acreditemos de que o Deus que esteve com Moisés, o Deus que esteve com Josué, é o mesmo Deus também que está conosco, que nos faz promessas, que diz que está conosco, nos ajudando, nos auxiliando, nos dando a direção. Ele também nos faz o pedido, como fez para Josué, que nós não nos apartemos do livro desta lei, que nós não nos apartemos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada que Ele já nos deixou. Se você não sabe por onde caminhar, por onde seguir, segue os caminhos que a palavra de Deus ensina. Medita na palavra de Deus de dia e de noite, porque assim Deus fará prosperar os teus caminhos, porque assim Deus prudentemente te conduzirás. E assim como Ele consolou aqueles homens, Ele também nos consola, Ele também nos motiva, Ele também nos ordena, se esforça, tenha ânimo, tenha coragem, não pasme, não desanima, mas segue em frente, cumpre a ordenança de Deus, cumpre aquilo que Deus tem te mandado fazer. Se Deus te entregou uma missão, só precisa então que você obedeça a palavra de Deus, siga a palavra de Deus, porque o segredo vai estar nela. A palavra de Deus é a bússola que nos leva ao tesouro, é o mapa que nos conduz prudentemente para onde Deus quer que nós caminhemos. Todo o segredo daquele que quer alcançar e ser próspero no chamado de Deus vai estar na palavra dele. E assim Josué fez. Josué meditava na palavra, Josué seguia, obedecia à palavra de Deus. Josué certamente prosperou. Josué cumpriu os desígnios de Deus e foi bem sucedido em todas as suas batalhas, em todas as suas lutas. Josué foi um grande guerreiro, um conquistador de cidades e certamente Josué conquistou aquilo que estava incumbido a que ele conquistasse, que era a terra prometida. Josué e aquele povo conseguiram, meus irmãos, chegar na terra prometida. Eles herdaram aquilo que Deus havia jurado, eles alcançaram a promessa que Deus havia prometido. Então, para todo esse processo, Deus usou Moisés e Deus deu continuidade com Josué e, acima de tudo, Deus ele cumpriu aquilo que ele havia prometido. E que história linda! E que história poderosa! Eu te convido a ler o livro de Josué por completo.
Essa introdução só é a respeito do primeiro capítulo. A história de Josué é muito forte, é muito bonita. Na sequência dos capítulos, Deus faz grandes prodígios, Deus faz grandes maravilhas. Muita coisa aconteceu na história de Josué, no processo de conquista de cada cidade, no processo de conquista da terra prometida. Deus abençoou Josué em todo o tempo, ele prometeu, eu estaria com ele. Ele prometeu que estaria com Josué, então ele abençoou e ele de fato esteve com Josué. Ele só fez um pedido, que Josué não se desviasse da palavra de Deus, mas que ele obedecesse à palavra de Deus, e assim Josué fez. Por esse motivo, Josué obteve êxito naquilo que se propôs a fazer, que foi conquistar a terra prometida, que foi fazer herdar ao povo a terra que Deus havia jurado. Talvez se Josué não tivesse obedecido, tivesse se desviado ou para a direita ou para a esquerda, ele não teria conquistado o que conquistou, ele não teria alcançado o que alcançou, como nós mesmos sabemos. Deus esperava de Josué a obediência, e Josué obedeceu, e por esse motivo Deus honrou a obediência daquele homem. Deus abençoou a Josué e todo aquele povo, fazendo eles herdarem a terra prometida. Deus, ele tem muitos planos para as nossas vidas. Deus tem um chamado muito lindo para cada um de nós também. Tem uma missão para nos entregar, tem algo que quer que nós façamos, mas para isso nós precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos ser obedientes e precisamos ter bom ânimo, coragem e força, porque isso é Deus quem manda, é Deus quem ordena, porque Ele quer contar conosco. Mas se nós estivermos fracos, desanimados, sem coragem, Deus não vai conseguir contar conosco. Então eu te exorto nesta noite a fazer assim, a meditar na palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus, a se esforçar, a ter bom ânimo, a ter coragem, para que Deus possa cumprir os planos que Ele tem na tua vida e te fazer alcançar todas as promessas que Ele já tem te prometido. Fica firme, meu irmão, minha irmã, tenha coragem, tenha ânimo, se esforça, porque Deus é quem manda, Deus é quem faz. Deus está contigo, assim como esteve com Moisés, assim como esteve com Josué e com todo o povo dele, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, assim também Ele está conosco, porque Ele mesmo é quem faz a promessa. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E Deus é fiel. Ele promete, Ele cumpre e Ele vai até o fim nesta caminhada junto conosco para que nós possamos alcançar a terra prometida. Então, se você gostou desse vídeo, eu encerro por aqui, já te pedindo, curte o vídeo, comenta e que Deus te abençoe em nome de Jesus.